Capítulo 98, Novas Bruxas, Novas Habilidades, Parte 2. O nome da terceira bruxa era Hummingbird. Ela era uma bruxa que tinha um tamanho pequeno, assim como seu apelido representava. Quando solicitada a executar sua habilidade, ela agiu com muito mais cautela do que as outras bruxas. Foi só neste ano que ela se tornou adulta, tinha covinhas simétricas em suas bochechas e feições muito delicadas com uma voz macia e serosa, resumindo que ela era fofa. Sua habilidade era clarear um objeto. Quando ela coloca sua magia em um objeto, seu peso seria muito reduzido. Segundo sua descrição, o peso se aproximaria de quase zero. Roland deixou Hummingbird dar a ele uma demonstração ao vivo com sua própria xícara, quase deixando-a flutuar no ar. Em outras palavras, seu peso era aproximadamente igual ao ar. Claro, nesta época aos olhos das pessoas, o ar não tinha peso. Parecia que era devido à sua habilidade, que a Associação de Cooperação das Bruxas podia atravessar a cordilheira intransponível. Com a ajuda dessa jovem bruxa, as sacolas podiam ser enchidas com trigo e o peixe seco e ainda eram fáceis de transportar. Assim, apenas algumas pessoas foram necessárias para transportar muitos materiais, o que reduziu significativamente o problema com a logística. Embora Hummingbird já tivesse se tornado um adulto, mas ela ainda não havia desenvolvido nenhuma mágica de ramo. Para lançar sua magia, ela precisa estar em contato com seu alvo. Além disso, o alvo não pode ser uma entidade viva. Quanto mais volumoso o objeto, mais tempo precisaria para transformar seu peso e mais mágica ela consumiria. No entanto, uma vez concluída a conversão, duraria várias horas. Essa capacidade parecia ser muito adequada para o setor de transporte e também tinha alguns usos promissores na guerra vindoura. Mas ainda havia muitos elementos desconhecidos, então sua habilidade ainda precisava ser mais pesquisada antes disso. Pensando em tudo isso, Roland escreveu no fundo de seu pergaminho: aprendendo a controlar a saída mágica necessária, treinando com pedras de diferentes pesos, para que no final ela possa determinar com precisão o tempo efetivo de sua magia. Depois de terminar os 3 primeiros programas de treinamento, ele ordenou que seu assistente acendesse outra vela, deixando a sala mais iluminada. Mas mesmo com isso, na luz de velas alaranjada ondulante, a leitura e a escrita se tornaram muito mais cansativas para seus olhos. Roland bocejou e pegou o pergaminho com informações sobre a quarta bruxa. A quarta bruxa tinha um sobrenome raro. Com seu nome completo, ela se chamava Soraya Zoen. Ela pertencia a uma família de comerciantes de Grey Castle e tinha pequenas bobinas marrons e um par de olhos esbeltos. Em cima do nariz ela tinha uma pequena sarda que não destruía sua beleza. Em vez disso, deu-lhe um toque único de vitalidade juvenil. Ela tinha 19 anos e sua habilidade também era muito especial. Afinal, ela conseguiu pintar uma imagem de tudo o que viu ou imaginou. Além disso, com a caneta mágica, que era a sua habilidade de ramificação, ela conseguiu desenhar sem tinta em qualquer papel e seria exatamente como criar uma imagem fotorrealista. Sua habilidade, que era como uma câmera, tinha infinitas possibilidades e, quanto ao seu treinamento, ele simplesmente a deixava desenhar algumas pinturas todos os dias. Depois, ele puxou o próximo pergaminho. A quinta bruxa se chamava Aishu e era uma mulher do extremo sul. Ela era alta, tinha a pele morena e seus olhos e nariz tinham as características típicas do sul, dando-lhe uma aparência muito exótica. De acordo com sua história, após o seu despertar, ela foi capaz de imitar a ligação de qualquer animal e depois de seu dia de vida adulta, suas ligações só tinham ficado mais maravilhosas e encantadoras. Ela não desenvolveu nenhuma habilidade de ramificação. Roland decidiu nomear sua habilidade Magic Sound, já que por muito tempo ele não fazia ideia, mesmo para as possibilidades de prática, ela deveria apenas rugir no topo de sua voz o quanto ela quisesse. A cita bruxa que chegou para ser entrevistada foi Lily, que tinha apenas 16 anos de idade. Ela tinha 2 rabos de cavalo e um delicado rosto de boneca, sem mostrar nenhuma expressão facial enquanto estava sentado na frente de Roland.
Sua habilidade era evitar que a comida apodrecesse, e mesmo que seu despertar tivesse sido há apenas um ano, ela ainda era bruxa com o papel mais importante na Witch Cooperation Association. Sem qualquer preservação de alimentos, muita comida teria se tornado não comestível durante sua jornada. Lily junto com o Hummingbird seria um bom acréscimo à sua força logística. Quanto a como ela mantinha a comida fresca, se estava matando as bactérias ou se tinha algum outro meio ainda estava para ser confirmado. Roland decidiu deixá-la praticar em todos os tipos de carne e frutas, e que ela também deveria confirmar seu poder mágico, time de razão de duração. Ele esfregou o pescoço arrepiado e colocou as informações sobre as 6 bruxas em uma pilha e colocou-as ao lado. Agora havia apenas uma última informação em sua mesa. Depois de Leanvis, ela foi a próxima surpresa para Roland. 7ª feiticeira, Lua Misteriosa. Ela estava muito nervosa quando entrou no escritório. Nightingale até teve que entrar para consolá-la por um tempo. Nightingale mais tarde sussurrou para Roland a razão específica pela qual ela estava tão nervosa em seu ouvido. Mesmo assim, sua capacidade ainda era um mistério, embora fosse conhecida como a pior habilidade dentro da Associação de Cooperação das Bruxas. Pode até ser dito que é inútil, uma vez que também foi facilmente realizado pelo trabalho humano. Juntamente com a culpa de Kara, ela se tornou muito tímida, e agora temia que, se Roland também achasse que ela era inútil, ele a baniria da cidade fronteiriça. Sua principal habilidade era magnetizar um objeto. Antes que ela alcançasse a idade adulta, ela só era capaz de magnetizar objetos metálicos, mas depois ela era capaz de magnetizar qualquer objeto em que ela pudesse colocar as mãos. Ela também não tinha nenhuma habilidade de ramificação conhecida, e o processo de magnetização também era extremamente lento. Segundo sua história, levaria meio dia para magnetizar um bloco de pedra quadrada do tamanho de cerca de meio pé. Essa habilidade não foi de muita utilidade para a Witch Cooperation Association. Um imã não era novo para eles. Cada enorme navio navegando através dos mares era equipado com uma bússola de 6 pontos, para que eles pudessem identificar facilmente sua direção. Pelo contrário, seus objetos magnetizados estavam causando problemas. Por exemplo, uma panela metálica que era iluminada por Hummingbird voou sempre na direção de seus objetos magnetizados. No final, Kara até a proibiu de usar seu poder. Ela também foi a razão pela qual ele queria cantar Superstar. Havia algo mais apropriado do que a letra de In. Você é eletrizante, você é leve. Magnetoelétrico, eletromagnetismo, era um conhecimento que qualquer cão de ciência e tecnologia conheceria. Ele agradeceu Faraday, Gauss, Ampère e Maxwell de todo o coração. Com eletricidade, também havia luz. Talvez não demore muito mais, até que ele seja capaz de mostrar a Borderstov um novo milagre. Uma bruxa que foi proibida de usar o poder e ainda era capaz de sobreviver à mordida demoníaca, mostrou que sua autoestima não era tão frágil. Pelo menos seu desejo de viver era muito mais forte do que a maioria das outras pessoas. Roland estava secretamente radiante por ela ter se juntado à associação de bruxaria há menos de um ano atrás, ou então ao longo dos anos ela provavelmente teria se tornado uma ruína viva sob o governo de Kara. Com muito entusiasmo ele escreveu: nos dias seguintes, Mr. Imum irá magnetizar uma variedade de itens como treinamento, e determinar a relação entre o consumo de sua magia e o tamanho que ela magnetiza. Com a adição dessas 7 novas bruxas, a equipe de bruxos de Roland aumentou para 12. Depois de ver tantos exemplos, Roland teve uma compreensão geral da magia. Sua classificação tradicional de combate e não combate não era razoável. Roland preferia dividi-los pelas características de suas habilidades mágicas. Resumindo, a habilidade da bruxa pode basicamente ser dividida em 3 categorias. A primeira categoria foi o tipo de autofortalecimento. Este tipo de habilidade parece ser muito raro. Até agora apenas Crow parece pertencer a esta categoria. Mesmo sob o efeito da pedra de retaliações de Deus, ela ainda não perderia sua memória extraordinária. O segundo tipo era o tipo de convocação.
Ana, Nightingale, Nana, Relâmpago, Vende, Folhas, Soraya e Shirley caíram nessa categoria. Sua característica era que a magia podia ser invocada fora de seu corpo, ainda que a área de efeito fosse de apenas 5 metros ou menos. As bruxas que caíam nessa categoria eram as bruxas que eram as mais suprimidas pela pedra da retaliação de Deus. Uma vez que pisavam em sua zona de supressão, qualquer efeito mágico desapareceria. No entanto, no caso em que a energia foi usada antes de ser bloqueada, o resultado foi permanente e irreversível. O terceiro tipo era o tipo mágico de anexação. Isso pertencia a um Hummingbird Mysterium. Sua magia era exibida pelo contato direto com o alvo, o processo de conversão também era muito lento, e o consumo de magia era bem grande, e sempre podia ser interrompido pela pedra da retaliação de Deus. No entanto, uma vez que a conversão foi concluída, as propriedades adicionadas tornaram-se propriedades inerentes, que foram eficazes mesmo dentro da área supressora da pedra da retaliação de Deus. O tempo que o encantamento produzia efeito dependia da quantidade de poder mágico usado e do tamanho dos objetos. Muito provavelmente esta também é a razão pela qual a pedra da retaliação de Deus é incapaz de suprimir a magia furiosa durante a mordida demoníaca. Ele pensou, a pedra da retaliação de Deus não afeta a magia convergente ou o fluxo mágico interno, ela só afeta a magia durante o tempo de processamento. Descrito em termos leigos, só afeta poderes externos e não há poderes internos. Roland baixou a pena e esfregou os olhos. Não importa o que, ele teria um futuro ocupado.